dia, boa tarde e boa noite. Aqui quem vos fala é o casal Conexão. Nós somos gêmeos. Mentira! Gente, a gente tá aqui para poder fazer um vídeo. A gente vai fazer alguns vídeos. E esse de hoje fala um pouquinho da gente. Eu sou Magda Evangelista. Jairo Marcos Ramos. Eu sou atleticana. Cruzeirense. Eu sou virginiana. Sagitariano. Temos algumas coisas a ver. Então, relacionamento é isso. É um casal que vem na luta há muitos anos. Igual a gente colocou no nosso canal, né? Na descrição. A gente ficou separado 37 anos, né? Há 37 anos nós nos encontramos. Eu tinha 17 anos. A gente deu aquela beijoquinha. Só que nesse dia aconteceu uma coisa. A gente foi com uma festa na casa de um parente meu. E aconteceu que ele foi encontrar comigo. Mas nesse primeiro encontro teve um drama. Aconteceu uma polêmica. Que drama. E foi um drama que bloqueou completamente esse casal. Porque eu não sabia, né, o que ele pensava, o que tinha acontecido com ele. E ele não sabia o que tinha acontecido comigo e por que aconteceu a gente ter se afastado tantos anos assim. Vai que... Conta um pouquinho, bebê, o que você sabe. Um belo futuro, né, no futuro próximo, há 37 anos depois, a gente, num carnaval, fui convidado, eu nem sou muito fã. Quase no último dia do carnaval. Fui convidado para ir num carnaval. E nesse carnaval, foi num lugar que acabava mais cedo. Fui num barzinho de... espera um pouquinho. Nós estamos chique, tá? Mostra. Nós estamos chique. Clim, clim, atleticana. Porém, nós estamos tomando água, que eu tô um pouquinho rouca. Depende da situação, do meu humor, da minha... Como que fala? Isso mesmo, do meu humor, a minha voz, o meu corpo. E se a gente vai contando nos vídeos pra frente, vai voltando tudo pro meu corpo. Então, assim, me dá dores, eu fico rouca. Às vezes eu choro, às vezes acontecem várias coisas comigo. Então, assim, vocês não reparam a minha voz, não? Minha voz é bela assim mesmo, como eu. Mas tem o vozão dele, né? Que a gente vai falando um pouquinho. Aqui a gente está tomando água para mim poder, né, limpar um pouquinho. Mas aí, num belo futuro próximo, no carnaval, fui encontrar ela num barzinho. Esse belo futuro próximo, depois de 37 anos, foi o ano passado, em fevereiro de 2025, tá? Aí, nesse barzinho casaneiro nosso, que a gente costumava sempre ir lá. A gente não, eu não. Ver um pagodinho, ver um samba, samba de sambão mesmo, que a gente costumava ir, e encontro com ela. Aí, a partir daí, a gente... Só que, espera aí. Até chegar nesse ponto. Eles estavam num bairro bem longe e a gente mal sabia, ele sabia onde que eu morava. Só que eu, há 37 anos, né, tem 6 anos que ele mora nessa casa aqui que a gente tá filmando e eu não sabia. E a gente mora no bairro próximo, coisa de 15 minutos, né? 15 minutos para chegar onde que era a minha casa. Eu não sabia onde que ele morava. Mas, nesse dia, até ele chegar, eu tava dançando umas musiquinhas, teve forró, e tava tocando pagode, tava tocando vários tipos de música, e eu tava bem dançando. Eu gosto muito de dançar, me considero uma dançarina que não sei dançar, tá? Porque às vezes a gente vai receber algumas críticas, mas eu não sei dançar, mas eu amo dançar. E ele também gosta de dançar, e a gente tá aprendendo algumas técnicas de dança. Nesse dia, eu cheguei nesse lugar, que é um barzinho, restaurante, era 20 para 11. E eu fiquei pensando, vou, não vou, e as horas foi passando. Então, quando deu 20 para 11, eu vou descer.
Aí eu resolvi, fui pra esse barzinho. Aí dancei um pouquinho. Quando chegou, olha os horários, 20 para 11. Quando chegou mais ou menos 20 para meia-noite, tô lá dançando, olho assim, vejo um vulto. Vejo um vulto chegando. Peguei e fiquei de costas, despistando, que não vi nada. Fiquei na minha dançando. E vai que acontece, deu intervalo deu intervalo, né, da turma que tava tocando lá. E eu tive que ir pro meu lugar, que eu estava em pé, que eu estava na porta. Só que aí eu vi os colegas meus, fui ficar em pé lá perto da mesa deles. Aí eu tive que passar por ele para chegar do local. E aí, ele dá aquela olhada. Faz o olhar. Olhar 43. E já disse, vamos conversar? Ela aí eu, olhou, não, primeiro, não. Aí eu saí e fui pra lá, beleza. Aí ele ficou do balcão e eu peguei e fiquei conversando com uma colega minha que tava reunindo com a família. Aí passa um tempinho e pensei, vou dar uma olhada pra ele, né? Dar uma bolinha pra ele. Peguei, olhei pra ele, Aí nós começamos a conversar. Não, aí eu pensei primeiro, vou dar uma chance pra ele. Não mereceu muito, não, eu vou dar uma chance pra ele. Aí sim, a gente pegou, né, nesse dia a gente foi conversar, a gente sentou na mesa, conversou bastante, um pouquinho, não tanto sobre a gente, mas conversou um pouquinho, deu uns beijinhos, né, bebê? Eu chamo ele de bebê e ele me chama de coração. E isso aí foi uma coisa assim muito simples, né? Assim que a gente se encontrou, que a gente começou, na primeira semana já, ele já me começou a chamar de coração, eu chamava ele de Jairo. Depois, do nada, já chamei ele de bebê. Aí, assim, foi muito gostoso, porque a maioria das pessoas, a maioria dos casais, a maioria dos homens e mulheres, é tudo, oi linda, oi amor, oi não sei o quê, né? E a gente teve, foi bem simples a nossa expressão, né, coração e bebê, porque é o que a gente sente e a gente tem essa conexão de muitos anos, tanto é que parece que a gente tá junto há muitos anos, né? Sim, parece que a gente, os 37 anos passaram, que a gente tá junto. Tá junto os 37 anos. É incrível. E não é que... Coisa inexplicável. Eu fui casada 14 anos, ele foi casado. Fui casado uma vez, fiquei pouco tempo, casei 20, depois com uma pessoa. Aí depois ele casou 2 anos. Com 20 anos. Casou a segunda vez. Fiquei 20 anos casado. Aí. Depois, terceira vez. Ele deu uma amigada, quer morar junto. Ficou um tempo. A gente ficou um tempinho, relativamente pouco tempo juntos. E viemos a, desse dia em diante, encontrar a dona Maria do coração. Só que, durante esse tempo, né, que eu fiquei casada, eu sumi, eu nunca mais vi ele. E ele, quando ele casou também, né, assim, a gente já passou, então, as 3 vezes que ele ficou junto, né, com uma mulher, a gente ficou muitos anos, né, a gente se via quando ele terminava, mas nunca conversou. A gente nunca conversou. Só uma vez que teve uma festa num bairro que a gente chama Prainha. Então tava tendo uma feira, sabe? Uma feirinha lá. Aí esse dia eu precisava de carona. Aí só que foi o ano retrasado isso, não é? Eu acho que foi o ano retrasado. Aí que eu pedi, ele chegou perto de mim para conversar, a gente pode conversar? Eu, não. Pode. Aliás, eu virei e falei assim, pode sim, conversar não tem problema, né? Conversar não tem problema, não arranca nem pedaço. Beleza. Aí como eu tava interessada de ir embora e tava ficando tarde, aí ele foi e ofereceu pra poder me dar carona, peguei e aceitei. Mas nunca mais a gente teve contato, né? Só se eu via ele nos lugares, já cheguei a ver ele com a mulher, com a última mulher que ele teve, mas a gente nunca conversou, a gente só cumprimentava, né? E nem cumprimentar direito, porque a gente olhava um pro outro e o nosso olhar dizia muita coisa, né? Porque a gente tem uma conexão muito forte.
E é isso que a gente quer mostrar para vocês, falar um pouquinho para você que a vida de casal é isso. Depende dos anos que passa, se você tem amor, se aquela conexão é a conexão verdadeira, passa dia, passa mês, passa ano, né? Que depois quando você reatar com a pessoa, vai ser a mesma coisa. É como se a gente estivesse junto várias vezes, vários anos, né? Claro que nós temos as nossas discussões, porque nós pensamos diferente, tanto é que deu pra ver, né? Atleticano, cruzeirense, virginiano, sagitariano. Então a gente tem muita coisa em comum, mas muita coisa em comum, né? Entre nós dois, casal. E depois dessa vez que a gente se encontrou, a gente não separou mais. Então, assim, é uma conexão que do nada, eu nunca imaginei que eu faria isso, né? Que estaria junto com ele. E se for olhar também, ele sempre tentou, coitado. Ele sempre tentou, ele nunca desistiu da gente. Eu agradeço muito a Deus por ele não ter desistido do nosso amor, né? Eu achava que eu nem gostava dele. Assim, ele vinha pra conversar, eu nem ligava, eu esnobava mesmo. Eu esnobava mesmo, porque eu achava que eu não gostava dele. E é uma coisa porque ficou bloqueada, né? Uma coisa que aconteceu há 37, agora não, agora é 38 anos atrás. Uma coisa que aconteceu lá, eu apanhei, sabe, gente? Né? Minha mãe me bateu, enfiou o couro em mim por conta dele. E uma coisa que aconteceu que ele nem sabia que tinha acontecido, porque nunca mais a gente se viu, né, depois disso. E quando foi ver, não tinha nada a ver. Quando foi ver, não tinha nada a ver. Aí chegou nos 37 anos, que aí que eu fui saber o que aconteceu. Aconteceu uma coisa lá, né, que assim, é coisa íntima de nós dois, mas que mostrou pra gente que o amor não tem fim, né? Que o amor é isso. O amor é o respeito, é o carinho, o cuidado. Isso tudo prevalece no amor. E tem gente briga por qualquer coisa, briga por mínimas coisas. Ri, chega em casa, faz o possível para estar em paz com o próximo, com a próxima. Isso que motiva, né? Sempre o casal tá bem. É isso que é. Igual a gente falou, a gente não é um casal perfeito. Né? Não existe pessoas perfeitas. Perfeito foi só Deus. Né? Perfeito é Jesus. Então, assim, a gente tem discussões porque a gente tem que colocar o nosso jeito, vai fazer agora em fevereiro, vai ser nosso aniversário, nosso primeiro aniversário, né? Vai fazer 1 aninho, né? E a gente espera comemorar ele por muitos e muitos anos, né? Continuar. Se Deus permitir. A gente tá com 38 anos de casados e 1 ano de casado, né? E a gente não tá casado, a gente tá amasiado. E a gente vai resolver essa nossa situação. O futuro é o casamento, porque a união é um ciclo, né? Um ciclo que se conclui. Então, a vida pra gente tem Deus em primeiro lugar, em todos. E Deus abençoa todo o ciclo de união. Então, isso funciona precípico isso aí, sempre. A gente está colocando, né, as nossas coisas em dia. A gente está tendo as nossas desavenças, porque a gente não é perfeito, né? A gente tem que ter as nossas desavenças para a gente estar montando o nosso relacionamento, né? O nosso novo ciclo. Um ciclo se fechou de muita tristeza, angústia, né? Várias decepções, que se a gente vai olhar o nosso passado, nós temos várias decepções. Então, assim, a gente não é, igual eu falei, a gente não é perfeito. Mas, graças a Deus, eu fiz com que eu fosse, a minha essência fosse essa, e que eu não perdesse a minha essência, nem a minha fé. E ele é a mesma coisa. Assim, eu falo por mim e falo um pouquinho por ele, mas ele mesmo pode falar por ele. É porque, igual no meu caso, eles tentaram, né, pessoas que eu tive próximas de mim, duvidaram da minha fé com Deus.
Então, se Deus é tudo na minha vida, eu converso com Deus o dia todo. Né? Tem gente que só levanta, você rezou? Fulano de tal reza. Não, não é assim. Você tem que estar ligado com Deus. Eu estou ligado no céu como eu estou ligado na terra. Eu estou ligado na terra como eu estou ligado no céu. É o contrário, né? Na terra, no céu e na terra. Né? E a gente, assim, no meu modo de pensar, as pessoas pensam assim, quando eu morrer, para onde que eu vou? Né? A gente tem que colocar na cabeça que a nossa vida é essa agora. Então, se Deus nos deu a oportunidade de viver o agora. Então, céu e terra, céu e inferno, é aqui. É aqui. Eu acho assim. Se você faz o mal, você colhe o mal. Isso. Se você faz o bem, você vai colher o bem. Vai colher o bem. Então, a realidade da vida é essa. Então, o que você planta, você colhe. Passa por né? onde, tá? Com Deus e buscando sempre o certo para tudo fluir na sua vida, certo? Então, assim, a gente é um casal que a gente vai tentar, né, ser um casal exemplo, né? Mas não exemplo de perfeição, nós já falei, a gente não é perfeito. Mas a gente vai tentar nos ajudar, nós estamos nos curando. Tanto é que o nosso segundo encontro foi muito bonito, né? A gente foi num restaurante conversar um pouquinho. E nesse restaurante foi a segunda vez que a gente conversou bastante. Tanto eu chorei como ele chorou também, porque a gente estava sendo curado. Um estava curando o outro. Um está curando o outro. Nós nascemos para ser curadores, né? Um do outro. Então, assim, eu tive várias decepções, ele também. E a gente sabe dialogar. Relacionamento é diálogo. O relacionamento que não tem diálogo não vai para frente. Quem não consegue conversar, quem não aceita o defeito do outro, não tem relacionamento que vai para frente. Então a gente tem que saber perdoar, a gente tem que saber ajustar as nossas vidas, porque um numa família, o outro na outra família. As famílias são diferentes, né? Então, se a partir do momento que você larga a sua família, larga pai e mãe, para poder se unir, você tem que ver que as famílias são diferentes. Eu não sou totalmente diferente dele. Então, assim, a gente tem que trabalhar esse jeito de aceitar as nossas imperfeições, né? E aprender um com o outro a se relacionar. Resgatar o que é do bom um e do outro e eliminar as coisas ruins um do outro. Porque a partir do momento que acontece isso, você vai dar super bem, porque tudo que busca coisas boas um do outro, você sempre vai dar certo com o outro. Porque isso é fato. Isso é certo. Você sabe que a pessoa erra, mas você erra também. Ela aceita que, quando você falar, ela aceita o erro dela. E quando ela te falar, você aceita o seu erro, aí tudo dá certinho. Porque não é entregando os pontos um para o outro, mas é o respeito um por outro. Você está junto, respeita as opiniões e opiniões. E tem que ter aquele momento. Cada um tem o seu momento. Igual, por exemplo, ele gosta de ficar vendo televisão. Eu já não gosto. Eu gosto de ficar no meu cantinho, na minha cama. Então, assim, se for olhar por isso, a gente já tem, graças a Deus, a gente já tem um crescimento. Porque no outro relacionamento, eu não podia nem sentar direito. Eu tinha que estar todo o tempo fazendo alguma coisa. Na minha vida de família, em casa, eu não podia deitar para poder relaxar um pouquinho. Então, assim, a gente, como casal, a gente está vendo que a gente precisa ter o nosso tempo. Tanto ele vai assistir a televisão dele, assistir os canais dele, tanto é que quando eu vou assistir com ele os canais, não é a mesma coisa. Aí eu peço, fica aqui, porque eu tenho que assistir o dele. De vez em quando eu assisto o dele, ele tem que assistir o meu também. Aí os meus, ele acha que é palhaçada. Ele acha que é palhaçada. Mas não é palhaçada. É porque os nossos gêneros, né, nosso modo de pensar é diferente. A nossa essência, cada um tem a sua essência. Não é porque a gente está junto que eu vou perder minha essência, que eu vou deixar de ser quem eu sou para poder agradar ele. Não, não vou. Com a minha essência eu vou agradar ele e respeitar ele, me respeitar. Eu não vou me mudar para poder ficar, sabe, para mim
ter um relacionamento com ele. Porque depois, no dia a dia, a gente vai ver quem é quem. Então, se eu perder minha essência, se eu mudar quem eu sou para poder estar com ele, no dia a dia ele vai perceber que eu não sou quem eu estava falando. E não, graças a Deus, a gente é o que é, né? Quando eu tenho que falar, eu falo. Quando eu tenho que falar, eu falo. A gente discute bastante. Mas, graças a Deus, a gente brinca muito, né? Que é uma coisa muito gostosa. Tanto que essa gravação é uma gravação... Séria? É na série. Super... Essa gravação na séria. Assim, tranquila e alegre para todos os casais que estiver vendo essa gravação, estiver acompanhando nós, Casal Conexão. Veja que a gente... Tem palavra que a gente errou aqui, teve coisa que a gente vai errar muito, vai falar muito feio. Mas isso é a vida. Você faz muitas coisas para acertar. Se o erro vir, perdão, é normal. A gente não é máquina, a gente não é computador, não é coisas. Então, é coisa que vai acontecer no dia a dia, né? E a gente vai ter vários vídeos sérios assim, e vários vídeos... Nós vamos errar sempre com as palavras, com muitas coisas, porque a gente tá fazendo ao vivo e a cores, tá? E a gente vai brincar muito, viu? Vai ter vários vídeos da gente brincando. A gente até fez um vídeo, né? A gente tá reformando a nossa casa. E a gente vai colocar aqui um pouquinho para todo mundo que tá assistindo, para vocês poderem acompanhar o nosso dia a dia. Não totalmente o nosso dia a dia, que a gente tem os nossos particulares, né? A nossa vida particular. Mas a gente vai levar um pouquinho do que é a nossa vida para você que está aí nos assistindo do outro lado. Então aqui esse é um vídeo só para a gente poder passar o domingo, dar uma relaxada, dá uma curtida, aí, faz os comentários, né, que vocês querem que a gente nem que seja, fala. Nem que vocês falam assim, não, que palhaçada que é essa, mas manda. Que os dois fakes, marmota. Pra que estão fazendo isso? Mas manda. Manda pra gente. Nós aceitamos de coração. Se tiver algum casal passando por dificuldade, quem somos nós, né? Pra poder estar falando alguma coisa. Mas a gente pode dar um direcionamento para esse casal que está precisando de ajuda. Porque às vezes a gente tem vergonha de estar passando um momento triste dentro de casa e a gente se fecha, aonde acontecem os bloqueios, os traumas, né? Uma pessoa vai ficando triste um com o outro, a gente vai se afastando um do outro e no final o que acontece? A separação. Tá tendo muitos casais se separando. Por quê? Nós não estamos tendo paciência para o diálogo. E o diálogo é essencial na vida de um casal. Se você não pode conversar dentro de casa, então na rua não adianta. Aí com os colegas, com os familiares, e dentro de casa fica lá. Não. A gente tem que ser o que é dentro e fora de casa. Assim, né, bebê? Que, ó. A gente discute, mas a gente beija, a gente brinca, a gente abraça. Eu procurei por vários anos, né? E assim, eu sabia que eu ia encontrar uma pessoa que ia me dar todo o amor que eu merecia, porque eu sei que eu mereço amor. E eu sabia que eu ia encontrar uma pessoa com quem eu pudesse dar todo o meu amor para essa pessoa, para que a gente pudesse crescer juntos. E aqui estamos nós, né? A gente é parceiro um do outro, a gente brinca demais, graças a Deus. E eu precisava, a minha vida foi muito assim, tumultuada, por mais que as pessoas não sabem, né? A gente teve altos e baixos separadamente, mas a tristeza total estava no nosso coração e nossa mente. Tanto é que eu adoeci, né, por conta desses traumas que eu tive, desses bloqueios, das ansiedades, de tentar resolver, tentar falar e ninguém me deixava falar, né? E por muitos anos eu fui a pessoa errada. Eu não tinha palavra, eu não tinha incentivo. Então, assim, graças a Deus, Deus foi minha cura, minha libertação. Deus foi meu amigo, meu irmão, meu pai, minha mãe. Então, assim, eu agradeço muito a Deus, né, por essa oportunidade de estar aqui do lado do meu bebê, né, que eu sempre
quis uma pessoa como ele, e a gente sempre teve como conectado e não sabia, né? A gente não sabia que ia chegar onde a gente está hoje. Eu, quando eu era mais nova, eu sabia que eu ia ter alguém para poder estar aqui falando isso hoje para você, mas eu não sabia quem. E eu nunca imaginei que ia ser ele, né? E graças a Deus, Deus retornou esse ser aqui para minha vida. Eu agradeço muito a Deus e agradeço você que vai estar sempre com a gente, né? Conectados com a gente. Você está escutando isso, você olha para o lado que a gente está falando, um do lado, um do outro, olha para sua esposa, coisa que aconteceu, peça perdão, ou vice-versa, ela também. E não só casal, não só esposa, conversa, tá, gente? É namorado, casal de namorado, casal de amigos, dentro de casa. Saiba escutar, saiba perdoar. Não fica bloqueado com as coisas que você tem que falar. A maioria das vezes os casais separam porque fica bloqueado e não quer falar o que tem que falar, aí fica bloqueado. É quando vai falar e dá briga, da separação, dá tudo. Então, diálogo, senta, ó, tá acontecendo isso e isso, põe a par tudo que aconteça na sua vida, que tudo vai fluir. A pessoa que tá andando do seu lado, não tá para andar do seu lado, te ajudar e te sempre socorrer nos piores momentos. E nos bons também. Então a vida funciona assim. E tem a sabedoria, né? Pede para Deus sabedoria e discernimento. Eu pedia muito paciência, só que Deus sempre me dava uma prova, e essa prova era muito ruim. Então, assim, apesar que a gente tem que ter paciência, pede a Deus direcionamento, pede a Deus sabedoria, prosperidade. Prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é você ser quem você é para ter o que você merece. Então, o que eu fui, o que eu sou hoje, o que eu tenho é porque eu mereço, né? Não só as tristezas que passou, mas principalmente o que eu tenho agora, que é a alegria, as bênçãos, né? É uma nova família, um novo ciclo que a gente está começando em família, né? Em casal. Ele tem os filhos dele, eu tenho os meus filhos, e graças a Deus nós fomos muito bem recebidos, né? A gente só tem a agradecer a Deus porque são relacionamentos, né, diferentes que nós tivemos, mas que os nossos filhos nos aceitam do jeito que a gente é. Então isso aí é a principal cura para nossas vidas, né? Porque nós precisamos ser curados. Um filho, como os meus filhos aceitou ela, e os dela me aceitou, isso aí já é um julgamento seguinte, porque ela é do bem, eu também sou do bem, então a vida funciona assim. Todos, abraçou, tanto os filhos dela me abraçaram, como os meus abraçou ela. Só que no início não tudo são flores, viu, gente? Teve aqueles ciúmes de filhos com os pais, teve ciúmes de pais com os filhos, e é isso aí a gente vai ter pro resto das nossas vidas. Por quê? Era um relacionamento para lá, um para cá, e a gente viveu várias coisas ruins que eles pensaram que ia ser a mesma coisa, e graças a Deus eles estão vendo que não, que nós somos um casal abençoados por Deus. Nós somos um casal curados por Deus, e que eles também, os nossos filhos, serão curados pela nossa cura. E é isso. Isso é verdade. Pai e mãe sempre tem que cuidar das rosas que Deus deu para nós. Então, os nossos filhos são as rosas que Deus deu para nós. Então, vamos aguá-las, vamos cuidar. As sementinhas, né? As sementes que a gente está deixando no partir da gente, que vai sobreviver, são eles. Estão germinando. Então, aí, a lição de vida é a gente sempre mostrar para eles o caminho do bem. Isso aí, vamos continuar sempre assim. E para terminar... Pais e mães, não deixa perder os seus filhos para o mundo. Busca seus filhos, dê carinho, conversa, dialoga com eles. Tenha paciência, sabedoria. Não perder eles para o mundo. O mundo tem tudo a oferecer, mas a mãe e o pai
é o que oferece, né, o caminho certo para eles. Persista no amor, na cura e na bênção. E para terminar, nós vamos cantar um pedacinho de uma música. Eu vou cantar em português e ele vai cantar em inglês. O que você quer que eu cante um pedaço? Você que sabe. Vamos ver. O amor faz a gente enlouquecer, faz a gente dizer ter coisas pra depois se arrepender, mas depois vem aquele dia frio, e o medo da solidão faz perder o desafio. Todo mundo. Aí vem desespero, pam, pararara, machucando o coração, tam, tararara. Eu te entrego por inteiro, implorando seu perdão. Aí vem desespero, machucando o coração. E ele entrega por inteiro, implorando o seu perdão. Música portuguesa ele erra. Em inglês ele não erra. Por quê? Ele tem aquele inglês more or less. Então ninguém sabe, é só ele. Vai lá, canta um pedacinho em inglês, bebê. Eu tenho que pensar aqui um tiquinho. Não, pensa muito não, que o tempo tá passando. Músicas em inglês que eu sei. Então vai uma internacional que você gosta de cantar. Essa música representa... É só um pedacinho, viu, bebê? Mundial, né? The Other World. The Other One. The One. The Other Children. The Other One to make a better dance, to live like even. Just means God's to make it. Vamos ajudar. We'd see that online. It's true, make a better dance. It's you and me. It's got it now until we roll it on. Woohoo! And that believe and that we were so. Yeah. I see you right. Always right. And me, you have to get me in the world. Yeah. Inglês, more or less. More or less. Gente, um beijo pra vocês. Um beijo pra mim, pra você e pra você que está aí do outro lado. Daqui uns dias a gente volta, se Deus quiser.